que no âmbito educacional, pedagógico, inclusive, não é? Ele tem que superar essa adversidade. Com certeza. Não é? Com certeza. Para dizer, bom, hoje eu perdi, mas amanhã eu vou ganhar. E vai ganhar, claro. É verdade, é uma competição onde ele pode sofrer com uma derrota, até como um adulto sofre. A vida é um perde-ganha. Na Copa do Mundo não choraram quando perderam a Copa do Mundo? É lógico. Mas, ou ele, porque é o seguinte, entenda bem, ele sofreu uma frustração nesse momento, mas amanhã ele tem outra partida no torneio. É o que eu falei, supera? Claro. Ele vai pegar outro jogador daqui a algumas horas. Então, se ele não se recuperar emocionalmente e não estiver apto a jogar a próxima rodada, o desempenho dele vai ser pior ainda. Então, ele tem que engolir em seco e mesmo com 6 anos de idade, ele vai ter que se colocar da melhor maneira possível para enfrentar o próximo adversário. E é como a vida, é um exemplo de exercício prático da vida. Mascarenhas, me faz uma gentileza, passa o microfone para o Giancarlo para mim. Você tem quantos anos, Giancarlo? Eu tenho 12 anos. 12 anos? Sim. Como é que é o nome do seu pai? Meu pai se chama Márcio Vieira Peixoto Almeida. Seu pai é médico, né? Sim. Mas joga xadrez também, né? Ele Fala pertinho do microfone. basicamente, assim, ele me ensinou a jogar xadrez. Aí, depois de aprender a jogar xadrez com ele, eu comecei a ter aula na escola. Na escola, né? Sim. E como é que é o nome da sua mãe? Jean Pauline. E a sua mãe é que é a companheira sua de viagem, né? Meu pai também às vezes acompanha. Fala pertinho do microfone. Algumas vezes meu pai... O seu pai também vai, né? Agora me conta um negócio que sua mãe estava contando ali, quando você foi lá no Peru. No Pan-Americano. O que aconteceu lá? Tinha acabado uma partida em Lima, capital do Peru. Fala no microfone. No Pan-Americano de xadrez. O torneio estava acontecendo no estádio de futebol. Aí depois da partida, no meio do nada, começou a tremer tudo. Foi um terremoto que teve. Terremoto lá, meu irmão? Uhum. Aí as paredes do estádio começaram a balançar de um lado para o outro. Aí minha mãe me viu de longe assim, saiu correndo na minha direção. Aí me abraçou e começou a gritar: se for para morrer, quero morrer com meu filho. A mãe dele abraçou e disse para ele: se for para morrer, vamos morrer juntos, né? Não, pior, muito bom. Pior seria se fosse o terremoto na hora que ele estivesse jogando e ganhando, né? Porque as pedras podiam cair. Podia cair. O jogo. Muito bom. Pois você tem 12 anos, né? Sim, tem. Deixa eu falar com o Vitinho ali. Deixa eu dar uma palavrinha com o Vitor aí. Eles vão começar a partida agora. Vitor, quantos anos você tem? 6. 6, né? Como é que é o nome do seu pai? Arnaldo. Amigo do Ionapo, seu pai, viu? Seu pai é advogado, né? É. É advogado da área de trabalho, que é uma advocacia linda, meu irmão. Você começou a jogar xadrez com quantos anos? 4. 4 anos? Quem te ensinou? Meu pai. Foi seu pai, né? Que seu pai também é fera nesse negócio, né? E você tá feliz? Sim. Tá? Tem participado de muito torneio? Sim. Quem vai com você nos torneios? Seu Minha pai mãe ou e sua meu mãe? pai. Às vezes minha mãe vai. Sua mãe vai, seu pai também, né? É. Todo mundo lá participa, né? Sim. Tá bom. Que coisa, né? Isso sem brincadeira. Zé, Mascarenhas, o governo ajuda alguma coisa nessas viagens, professor? Dão alguma ajuda? Eu já expliquei. Alguma ajuda de custo, O xadrez etc. não é um esporte olímpico. Sim. Então não há verba direta para o desenvolvimento das federações como se fosse um esporte olímpico. Entendeu? O que pode acontecer são programas pontuais de educação. Sim. Mas depende do governo, depende de uma iniciativa pontual daquele estado. Não tem uma estratégia global para isso. Quando essas crianças viajam, quem é que paga a passagem? O pai e a mãe. Ué. Não, hoje entendeu? São as famílias. Vamos fazer uma campanha. É o patrocínio, o famoso patrocínio. Quer dizer, eu sei da luta do Arnaldo como advogado, como colega, mas entendeu? Liberal não é mole, não, tem que pagar. Mas eu quero chamar a atenção do telespectador, porque desde a semana passada, quando o Alberto esteve aqui, nós pegamos o peão na unha. Nós estamos para marcar um encontro com o nosso Romário, ainda não marcamos com o Baixinho, porque ele está em Brasília. Romário é dono de 4.274.000 votos como senador pelo Rio de Janeiro. E ele se interessa muito pela meninada e nós vamos ter, se Deus quiser,
a participação do governo federal no xadrez. Ótimo. Subvencionando. Realmente, como eu expliquei, é uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo que apoia todas as outras disciplinas que as crianças aprendem na escola. É o chamado xadrez escolar. Ou seja, você desenvolve muito mais, capacita mais as crianças a um baixo custo e com uma coisa lúdica, né? Porque se não houver essa ajuda, o que pode acontecer? A criança chega num determinado país, ganha o torneio, depois vai para outro país. Chega o pai, às vezes, está sem um dinheiro, compadre, para poder ir para o terceiro país e vai deixar de ir. Aí que a criança fica frustrada em função do pai não poder pagar uma agência de turismo. Olha, o governo tem que ajudar nesse sentido. Agora mesmo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Estão fazendo um projeto de lei aí para perdoar o clube, perdoar não, para parcelar em 20 anos os débitos dos clubes de futebol em relação ao governo. E pode agora, para o xadrez não pode dar uma notinha. E pode dividir negócio de dívida de clube em 200 anos, que ninguém paga porque ninguém tem grana. Futebol brasileiro. Mas é arrecadação, Zé. O futebol brasileiro está totalmente falido. Entendeu? Aliás, falando em falência, o país também está completamente falido. Vamos começar a partida? Vamos. Vamos? Então eu vou dar início a uma partida. Eles vão jogar uma partida rápida para demonstrar para os espectadores como é uma partida de xadrez na prática. É uma partida que cada um tem 5 minutos no relógio para pensar, para resolver a partida toda. 5 minutos apenas. E em cada jogada que eles fazem, esse relógio eletrônico acrescenta 3 segundos de bonificação. É o chamado 5 mais 3. Perfeito. Eu vou começar a partida agora. Não, você vai começar daqui a pouquinho. Olha, eu vou para o intervalo, mas é pai bola, hein? E nós vamos voltar com o jogo de xadrez. Eu estou com as professoras da CM aqui, vai contar para você tudo enquanto é novidade que a CM tem para esse mês, para o outro, até a metade do ano. Ô, gente, a CM tem coisas maravilhosas. Carioca precisa de aproveitar a CM. Tem a CM aqui na Lapa, na 89 da Rua da Lapa, 86 da Rua da Lapa. Tem Engenho de Dentro, tem na ilha. Aliás, a CM da ilha também é linda. Vale a pena você ser sócio da CM, trazendo a sua família inteira, não importando a idade. Daqui a pouco eu volto. Até já. Você sabia que a ACM foi fundada em 1844 e é o YMCA, Human Christian Associations? E você sabia que a ACM inventou o basquete, o vôlei e no Brasil o futebol de salão em 1930? Você sabia que a ACM introduziu o exame médico? Por que você não vem para a ACM? Entre já, ligue para nós, aqui no Rio, 2509-5727. 2509-5727 é o nosso telefone central das ACMs da Lapa, Engenho de Dentro, Ilha do Governador e do acampamento em Araras. Cumprimenta. Eu sou o árbitro. E o Mascarenha vai explicando, para mim, Pode explicando a jogada que cada um faz, professor. Vai explicando a jogada que cada um Então, faz. eles estão jogando uma abertura inglesa que é a favorita do Gianluca. O Vitor está jogando dentro do esquema siciliano contra a abertura inglesa. Está bem teórica, né? Ou seja, quando a gente fala que uma abertura é teórica, é que eles estão jogando dentro das recomendações que os livros, os manuais indicam. Ou seja, é fruto de treinamento. Não é uma questão aleatória, por enquanto. O Gianluca acabou de ganhar um peão do Vitor, com uma posição com boa vantagem para ele agora. Por isso que o Vitor está pensando.
ele voltou com o bispo para não perder o bispo automaticamente, mas o Gianluca agora vai consolidar essa vantagem material que ele conquistou. O que a gente chama de vantagem material no xadrez é quando a gente conquista peças do adversário sem que o adversário ganhe alguma coisa por isso. Então, em termos técnicos, o Gianluca está em vantagem na partida. Se vocês repararem, o Gianluca fez uma jogada com duas peças ao mesmo tempo, o rei e a torre. É o chamado roque. Como o Vitor está fazendo agora. É uma maneira de nós protegermos o rei na lateral do tabuleiro, né? Tira o rei do meio do tabuleiro. O Gianluca está usando uma técnica agora que a gente chama de simplificação. Como ele tem vantagem material, quanto mais próximo chegar do final da partida, mais essa vantagem deve se materializar. Então ele procura trocar peças para tirar a condição do Vitor de reagir à perda do material. E o Vitor está pensando para ver o que ele faz nessa condição. Mas independente do resultado técnico da partida, para a faixa de idade deles, é surpreendente ver essa disposição de peças que eles estão conseguindo. Ou seja, eles estão jogando dentro de um processo harmônico de colocação de peças, o que é muito interessante para a faixa de idade deles, principalmente do Vitor. E é uma concentração assim que eu vejo até instantânea, né, o professor? Para uma criança de 6 anos de idade, conseguir essa coordenação de peças que ele está conseguindo aqui, é exemplar. É exemplar mesmo. Já o Gianluca, ele já vivenciou posições desse tipo, ele está agora traduzindo, como eu expliquei, traduzindo essa vantagem, que não é decisiva ainda não. Tanto que ele também tem que pensar um pouco. E outro fator interessante de vocês verem é a questão do tempo. As decisões têm que ser tomadas no intervalo de tempo pré-definido. Ele não pode pensar 2 dias para achar a solução, ele tem que resolver no tempo estipulado para esse torneio, ou para essa partida, que foi de 5 minutos mais 3 segundos por jogada. Outro aspecto interessantíssimo na preparação do indivíduo. Pense na nossa vida prática. Você não pode ficar sem decidir. Você tem que resolver, você tem que assumir os seus riscos e definir. É o que está acontecendo. O Gianluca agora pegou mais uma vantagem. Ele conseguiu uma situação onde ele vai poder obter a troca de um bispo por uma torre. De novo, sem compensação para o Vitor. Então ele incrementa a vantagem material dele. Tá? Mas o adversário reage à altura? Mas o interessante do xadrez é o seguinte: apesar das vantagens acumuladas do Gianluca até o momento, um deslize dele, ele pode perder a partida. Vou dar um exemplo que está na câmera aqui. Se por acaso eles tiram a dama dele da defesa da torre que ele tem, o Vitor papa a torre dele. E aí muda completamente a situação. Entendeu? Por isso que o xadrez às vezes é duro, porque existe uma atenção redobrada, sim, realmente nesse sentido, porque um deslize é suicídio, como você falou, né? Mas é por isso que o esporte, ele é fascinante. Quando ele falou que se descuidar, né, o outro recupera. Eu me lembro de uma corrida que eu fazia pela TV Tupi em Brands Hatch, e o Emerson Fittipaldi, o Rato, era o grande ídolo da época. E ele estava para ganhar a corrida, faltava pouca coisa para ganhar a corrida, uma marcha entrou errado. E o Ronnie Peterson veio, passou por ele e ganhou no último lance de Brands Hatch a corrida. Eu me encontrei depois com o Fittipaldi, ele estava inconsolável, rapaz. Falou, mas como é que eu fui botar quinta, era para botar quarta?
Problema de raciocínio, né? Todo esporte. Exatamente. Não, você vê a situação, voltando a falar no Flamengo, jogando com o Atlético Mineiro, aquele jogo, o Flamengo com vantagem e foi perder, quer dizer, uma beleza, né? Soltando foguete, aquele negócio todo. Vantagem de 4 gols. Vantagem de 4 gols. Levou de 4. Levou de 4 e, assim mesmo como ele fez gol, no último minuto é que o Flamengo perdeu o campeonato. É ali naquela bola. Perdeu aquele jogo, entendeu? Sendo alijado praticamente da competição. Quer dizer, o problema aí de raciocínio, como ele disse, você tem sempre que estar inteirado daquilo que você está fazendo, não é? Para não acontecer o que aconteceu com o Fittipaldi. Claro. Né? Que serviu de lição, obviamente, um grande desportista, e o que aconteceu com o Flamengo em relação ao time. Aí não foi o técnico, não. A culpa não foi do técnico, não foi do Vanderlei, não. É do jogador. A atenção do jogador, que em um minuto deixou que virasse um jogo na cara dele. Né? É verdade. Ô, Mascarenhas, no nosso xadrez, como é que está a coisa? Então, o Gianluca está com vantagem, tá certo? A partida está agora entrando na sua fase de meio jogo para o final. E o Vitor está tentando se defender, mas está difícil. Inclusive, na questão do tempo, o Vitor tem 1 minuto e 14 segundos e o Gianluca está com 3 minutos e 43 segundos. Ou seja, como a gente fala, ele está com vantagem material e de tempo. Está com uma vantagem quase que decisiva. Agora, de novo, até o adversário estender a mão e reconhecer a derrota, ainda tem que lutar. Não pode achar que está ganhando, como aquele corredor que para de correr antes de cruzar a linha e o outro passa. Quer dizer que no xadrez, antes do final da partida, o adversário pode reconhecer a derrota? Sim, normalmente, no nível que eles já possuem, eles não seguem até o checkmate. O checkmate é o ponto terminal de uma partida de xadrez. Mas